Olha, apesar da internet trazer as lojas para perto de nós, por outro lado, ela também aumenta a distância entre o comprador e o vendedor, o que muitas vezes acaba gerando uma situação propícia para desrespeito aos direitos do consumidor. Para falar de nossas garantias como consumidores, é que eu recebo o coordenador do PROCON, Pietro Arnau. Arnau, tá certo? Arnaud. Perdão. Seja bem-vindo, Mas é só o nome que é chique. Muito obrigado. Tudo bem? Satisfação estar aqui falando com você. Imagina, é um prazer recebê-lo. Pietro, eu sei que o PROCON tem tido um movimento assim extra normal, porque as pessoas aprenderam a brigar e a lutar pelos seus direitos. Mas hoje eu gostaríamos que nós focássemos mais as compras pela internet, porque isso realmente também tem aumentado muito, né? As pessoas, pela comodidade de poder comprar através dos tablets, dos seus computadores em casa, vão comprando sem saber o que é que pode e o que não pode, e o que lhe tem de direito e no que eles podem ser lesados. Então, assim, primeiro eu quero saber com você se existe alguma lei, alguma coisa que protege quem compra pela internet. Tem isso? Então veja só, as compras por internet elas não possuem uma regulamentação própria, uma regulamentação específica. Enquanto não existir essa regulamentação própria, as compras por internet serão reguladas pelo Código de Defesa do Consumidor. Eu particularmente acredito que o código é suficiente para regular essas relações de consumo que são estabelecidas entre o consumidor e o fornecedor que presta esses serviços pela internet. Agora, o que o consumidor deve ter muita atenção quando ele adquire algum produto na internet ou uma prestação de serviço? Ele deve observar seu site de confiança, verificar os cadastros de defesa do consumidor, se aquela empresa fornecedora já possui um histórico de ocorrências na seara administrativa, ou seja, nos PROCONs. Deve verificar se existe um endereço, se existe um CNPJ, né? Se existem também em aqueles sites, por exemplo, Reclame Aqui, entre outros na internet, pessoas reclamando sobre isso. Então o consumidor deve ter informações, e essas informações ele deve procurar juntamente ao fornecedor, né? Aonde vocês ficam? Existe um escritório dessa empresa.com? Se eu precisar falar com vocês, tem um telefone? Né? Porque, do contrário, ele adquire um produto e esse produto não chega, ele não tem um telefone para falar com as pessoas, ele não sabe onde encontrá-las, ele não tem um CNPJ dessas pessoas, né? E isso é muito complicado e acaba gerando um conflito na relação de consumo muito grande e o consumidor numa frustração imensa. Tremenda, né? Porque, às vezes, dependendo da empresa, às vezes até uma ação judicial fica muito difícil, porque quem você vai citar? Quem você vai intimar para responder o processo? Cadê a empresa, né? Sim. Existem até muitas empresas fantasmas fazendo isso. Em Ponta Grossa, nós tivemos, no ano passado, uma empresa que estava sediada num dos edifícios comerciais ali no centro, que deu um golpe de 1,5 milhão no país inteiro. Então, né, o risco tá as pessoas estavam adquirindo produtos e os produtos nunca chegavam, né? Infelizmente. Antes de falarmos mais sobre as compras, deixa eu te perguntar isso. Eu, particularmente, tenho recebido, assim, acho que uns 200 e-mails por dia sobre sites de compras coletivas. Tem uma maneira para eu bloquear isso? Eu não quero mais receber isso. Existe? Ou não? Então, você está recebendo na sua caixa de e-mail. O teu e-mail é particular. Então, há uma ofensa ao direito à intimidade. Né? Existem tribunais que já se manifestaram nesse sentido, em sede de processos judiciais, onde o consumidor foi indenizado, né? Pois ele respondeu um e-mail dizendo não me mandem mais. Exatamente, isso, né? E continua. Não quero mais receber, e eles continuaram enviando. Isso é uma ofensa ao direito à intimidade, porque o e-mail é uma coisa particular, então eu tenho o direito a receber os e-mails que eu quero, né? Da mesma forma a carta que chega na minha casa, né? Eu não quero receber spams, eu não quero receber mala direta, né? A gente pode fazer essa... É importante que o consumidor tenha um registro disso, né? Tá. Ele envia um e-mail para essas empresas que mandam spam, dizendo eu não quero mais recebê-lo, né? E depois promova processos administrativos judiciais. Tá. Mas vamos supor que fiz uma compra lá pela internet, e aí chegou o produto e não era aquilo que eu queria. Eu tenho um tempo para trocar, eu posso trocar, posso desistir, como é? Existe uma única oportunidade de desistência sem justificação na Lei 8.078, que é o Código de Defesa do Consumidor. É a desistência em 7 dias, o artigo 49. O que diz esse dispositivo? Você recebe um produto.
ele esteja funcionando ou não, seja a cor que você pediu ou não, você pode desistir no prazo de 7 dias. O que eu sugiro que o consumidor faça? Notifique o fornecedor que está devolvendo esse produto. E o fornecedor é obrigado a devolver o dinheiro corrigido monetariamente. Por que isso acontece? Historicamente, houveram muitos problemas que resultaram nesse dispositivo do artigo 49. Então você comprava na internet um sofá vermelho e ele chegava roxo, né? Então algumas coisas assim. Agora nessa situação o consumidor não precisa justificar o motivo pelo qual ele está desistindo do produto, né? Tá. Eu digo isso porque muitas pessoas em épocas de Natal e outras datas comemorativas, elas me perguntam: eu comprei uma blusa e o lojista não quer trocar para mim. Eu pergunto: mas tem um vício de qualidade? Ela tem um defeito? Não, não tem. Então ele não precisa trocar, né? Então, para as pessoas compreenderem também esse fenômeno jurídico. Ah, tá. E quando é pela internet, como você não teve esse contato, você não Sempre viu, que você tem. comprar fora do estabelecimento comercial, internet, telefone, catálogo, ou outras situações que a modernidade sempre nos apresenta, você pode desistir no prazo de 7 dias. Ah, que legal isso. Produto comprado pela internet tem garantia, Pietro? Todos os produtos têm garantia de 90 dias. Essa é a garantia legal, né? Além disso, os fornecedores costumam fazer um plus dessa garantia legal e acabam alargando esse período para 1 ano, 2 anos, dependendo do produto, né? Só que hoje no Código de Defesa do Consumidor e hoje na legislação consumerista, nós vemos que existem alguns princípios que estão norteando e que surgiram no direito do consumidor. Por exemplo, qual que é o tempo efetivo de um produto? Embora exista, eu vou exemplificar. Tá. Embora exista o prazo de 90 dias, que é o prazo legal, embora as empresas de colchão deem 1 ano de garantia, é natural que um colchão dure durante 1 ano? Não é natural. Você compra um colchão porque você pretende que ele dure muito mais do que isso. Então hoje os tribunais, mesmo que você reclame fora desses 90 dias, ou desse 1 ano de garantia, os tribunais vêm interpretando a lei de acordo com esses novos princípios e dizendo: sim, está na garantia 4 anos, 5 anos, ele ainda está na garantia, o consumidor ainda tinha direito de reclamar. Então, nesse sentido, eu aproveito para falar para os telespectadores uma opinião minha, de alguém que está tendo muitas experiências no PROCON, que garantia estendida não é necessário. Não precisa de... Você não precisa pagar por isso, então? Não precisa pagar por garantia estendida, porque nós temos a questão do vício oculto. Exemplo, você comprou um celular, então a garantia legal é de 90 dias. Tá. Lá no dia, no 70, 80, 89, no dia... Como que fala 89? 89º, né? No 89º dia, ele estraga, ele parou de funcionar. O que diz o código? Você não perdeu o prazo para reclamar, ou você não tem um dia só de prazo. Como vício oculto, passa-se a contar esses 90 dias a partir desse 89º dia. Entendeu? Então, porque o vício era oculto. Agora, vamos dizer que em 6 meses estragou o celular. O vício é oculto. Então, passa-se os 90 dias a contar a partir do momento que o celular parou de funcionar. Entendeu? Então, existe um alargamento dessas garantias. E todo mundo está comprando garantia estendida, e todo mundo que precisou da garantia estendida sabe que o que eu estou falando aqui é verdade, tem muita dificuldade. Eu vou ser otimista em dizer para você que eu vejo em 90% dos casos de pessoas que querem utilizar a garantia estendida, dificuldade, e não conseguem utilizar a garantia estendida. Não adianta. Nossa, eles impõem uma série, Fabiana, de dificuldades para o consumidor. Você tem que mandar o teu CPF, daí você tem que fazer um cadastro, tem que mandar um documento, e é muito complexo isso. E a ideia é facilitar para o consumidor. Claro, né? E não prejudicar ainda mais. Sem dúvida. Pietro, quando a gente faz uma compra pela internet, você tem que preencher um cadastro, certo? E normalmente as compras são feitas com um cartão de crédito. O grande perigo que o consumidor vê hoje é passar aqueles famosos 3 dígitos de segurança. Porque além de pedir o número do seu cartão, eles pedem os dígitos de segurança. Eu tenho que fazer isso ou eu posso comprar e solicitar um boleto bancário, por exemplo? Veja só, o fornecedor, quando ele põe à disposição bens, produtos ou serviços, ele precisa ali, dentro do processo dele de compra e venda, ele precisa ter algumas informações básicas, né?
É possível que ele tenha disponível o boleto bancário. Ele não tendo, dependendo dos convênios que ele tem com as instituições bancárias, ele vai pedir ou não esses números. Mas o que é muito importante? Se qualquer problema acontecer com a tua conta bancária, isso não é problema do consumidor. Isso é problema do fornecedor que vai ter que resolver o problema. Porque quem é o responsável pela segurança do consumidor, dos cartões e da conta bancária dele é o banco. Porque o banco fornece um serviço. Certo. Então ele assume os riscos de fornecer aquele serviço. Se alguém entrar na minha conta hoje e sumir com... Minha conta não tem dinheiro, gente. Mas vamos dizer que tivessem lá o valor de R$1.000, isso não é problema meu. Eu vou notificar o banco para que ele coloque o dinheiro lá, porque eu não tenho problema nenhum com relação a isso. Quem deve cuidar da minha segurança é ele, né? Ah, entendi. Então eu posso fornecer que eu não tenho... Agora, se ele entende que ele não tem condições, se o banco entende que ele não tem condições de prestar um serviço de qualidade, então ele que já não coloque no meu contrato de cartão que eu posso comprar as coisas pela internet, o que é impossível, né? Entendeu? Entendi. Então as pessoas têm que ter muita tranquilidade quando elas resolvem isso, né? Tá. Eu fui dar uma entrevista outro dia num outro local e tinha um senhor muito nervoso, Fabiana, ele, doutor, me chamando de doutor, nem sou doutor, mas ele me chamava doutor, me mandaram uma fatura de R$48 mil, um financiamento que eu nunca assinei, um homem simples, um homem pobre, e eu disse assim, primeiro o senhor se acalme, porque o código diz no artigo 42 que tudo que for cobrado de forma indevida vai ser devolvido na forma repetida, ou seja, em dobro. Então o senhor já tem o dobro desse valor para receber desse banco. E ele ficou feliz, né? E ele recebe, Pietro? Recebe, ele tem que movimentar o judiciário, movimentar o órgão administrativo. Eu acredito que administrativamente o banco não iria fazer, o que não significa que não receberia uma multa, e nós multamos mesmo. Não temos julgados processos administrativos. Mas ele deve buscar o judiciário, deve gerar prova, produzir prova e buscar os seus direitos, né? Fabiana, quando a gente desrespeita um direito pequeno e um direito grande, vamos dizer assim, nos nossos conceitos, é uma coisa, é tudo a mesma coisa, vamos dizer assim. Então, às vezes você diz assim, puxa, 10 centavos é um direito pequeno, né? Eu não vou me preocupar com 10 centavos, eu me preocuparia se fosse R$10, se fossem R$10 mil, né? Mas a gente não deve, porque todos os direitos, eles são muito importantes para o consumidor e para o cidadão, porque eles são resultado de um processo histórico dificílimo por qual passou o nosso país e por qual passa ainda a nossa sociedade, né? Pietro, para a gente terminar, existe alguma coisa, alguma dica que você daria para as pessoas que estão nos assistindo que não deve ser comprado pela internet? Algo que não deve ser comprado algo pela assim internet. Que você vê que tem dado muito incômodo, que as pessoas procuram o PROCON e falam, olha, isso aqui pela internet não deu certo. Eu tenho tido alguns problemas com sites de compra coletiva, já que você falou, né? Alguns problemas relacionados a estéticas, prestação de serviços, né? Então a pessoa deve ter um cuidado muito grande. Eu sugiro que ela entre no site do PROCON e veja se aquela empresa que ela quer adquirir, não só o site de compra coletiva, mas aquela empresa que vai prestar o serviço, né? Tá. Aqui está anunciando então, exemplo, no site. Por exemplo, agora não me vem um exemplo, mas eu vou vender canecas no site de compra coletiva. Então a pessoa busque quem é a empresa que vende caneca, né? É muito bom ter esse cuidado, porque nós tivemos algumas reclamações aí. Agora, eu não tenho como dizer isso para você, porque as reclamações são de todos os níveis, e a gente vê cada coisa absurda que acontece que eu nem imaginava que aquilo era adquirido ou não. Então tem coisas, hoje o mercado na internet é uma loucura, né? Então tem tudo para vender, né? Agora eu vou pedir para você deixar aqui, ele vai me amar por causa disso, o telefone do PROCON. Então, é muito importante. E, inclusive, deixa eu aproveitar para dizer que nós estamos solicitando que as pessoas busquem o PROCON pessoalmente. Então, o nosso telefone é 0800 645 1250. 0800 645 1250. Eu digo pessoalmente porque nós estamos tendo um cuidado a mais com o nosso processo administrativo, né? E para gerar prova, porque às vezes por telefone nós não conseguimos
ter todas aquelas impressões Entendi. que nós precisamos para resolver conflitos, né? Tá. E eu acho que a experiência dos outros PROCONs no país tem sido muito ruim de atendimentos por telefone. Então a pessoa vai ligar, nós vamos agendar com ela uma abertura, vamos dizer o que ela precisa levar, mas eu quero mesmo ver a pessoa e ver qual é o problema dela pessoalmente, porque assim a gente consegue construir um processo mais válido, né? Um processo mais célere e um processo que seja mais efetivo. Olha, eu adorei. Eu conversei aqui com o coordenador do PROCON, Pietro Arnaud. Foi um prazer conhecê-lo. Muito obrigada pelos esclarecimentos. E na próxima oportunidade vamos falar de outros incômodos que nós, consumidores, temos e que podem ser levados ao PROCON. Tá bom? Muito obrigado. Obrigada.